Olá, gente querida! Começa agora mais um episódio do podcast mais arretado do Nordeste. Sim, o NECast, comigo, Glória Lacerda. E você que está aí assistindo, chegou agora, gente, aproveita, se inscreve no canal, dá essa ajuda aí pra gente, vai lá, se inscreve, clica no botãozinho, não esquece de ativar para que você possa receber notificações de todo o conteúdo que a gente coloca na plataforma do YouTube. Curte, comente e compartilha aí essa entrevista para que outras pessoas também possam também assistir. E chega de conversa e vamos lá conhecer o meu convidado desta sexta-feira, que é um brilhante convidado, está aqui do meu lado. Eu vou falar com ele, que é historiador, pesquisador de história, ambientalista, mergulhador, fundador da Gaiteiro Ecoturismo. Aqui do meu lado eu recebo hoje Beto Guedes. E aí, Beto? Fala aí, Beto. Boa noite, né, a todos, né, a todas que estão assistindo aí nosso programa. E muito bacana, né, o convite. Muito feliz, nós da Gaiteiro Ecoturismo, todo o corpo da Gaiteiro Ecoturismo, muito grato por esse convite, né? Ah, que bom, Beto. A gente bacana. Está muito feliz também de receber aqui vocês. E hoje você vai poder contar todas essas histórias de ecoturismo, as trilhas que você desenvolve, né, na Gaiteiro, falar do porquê do Gaiteiro. Então tem muita conversa hoje para rolar aqui. Então você que está aí nos assistindo, não perde nenhum momento dessa super entrevista e já compartilha aí para as pessoas que estão aí, que gostam de conteúdo como esses, que Beto vai aqui falar para a gente. Beto, vamos começar. Fala para o público do NECast como foi o início da operadora Gaiteiro Ecoturismo. Então, o início da Gaiteiro Ecoturismo, na verdade, tudo começou com um sonho de a gente preservar esse manguezal de Maracaípe e, de alguma forma, a gente fazer um turismo sustentável, um turismo consciente de educação ambiental nesse local. Eu já tinha essas ideias. Na verdade, a Gaiteiro Ecoturismo surgiu desde o ano de 2008, que a gente trabalhava apresentando nosso manguezal para grupos de estrangeiros que vinham com a agência Brasil Eco Adventure, do grande Jacob, um espanhol, que ele é um aventureiro, que ele gosta de aventuras, viajar pelo mundo, então ele também trouxe, né, esses dinamarqueses para cá e queria alguém bilíngue. Eu já falava inglês já há um tempo atrás e queria um bilíngue que conhecesse bem a região e que tivesse um conhecimento mesmo de condição ambiental, né? Então, a gente começou com o Jacob, o Brasil Eco Adventures, e daí por diante a gente foi desenvolvendo esse trabalho com estrangeiros até agora, antes da pandemia de 2018, a gente começar a trabalhar realmente com brasileiros. Então, tudo foi isso um processo, porque antes, aqui em Porto de Galinhas e Maracaípe, existia mais, o processo de turismo aqui era mais pegado aqui nessa região. Isso é normal com o crescimento, né? Migram, né? Tipo, as opções de turismo, né? Vão para outras praias, então. E isso foi tipo como se fosse uma fronteira para a gente ver realmente a importância da Gaiteiro aqui nesse município para a preservação do manguezal. Todos migram, vão para outras atividades e a gente continua aqui fazendo a preservação, mesmo antes ou depois da pandemia. Mas, na verdade, a gente iniciou esse processo da Gaiteiro trabalhando com brasileiros através da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que a gente recebeu a Lica Souza, que é engenheira de pesca. Abraço aí para a Lica, que ela deu muita força para a gente. Hoje em dia a Lica está em Brasília trabalhando no Ministério da Pesca, mas ela deu muito apoio para a gente nessa questão, tipo, vamos lá, chamar os brasileiros, as escolas, as pessoas precisam conhecer, precisam ter essa educação ambiental. Então, a gente foi desenvolvendo desde antes da pandemia e hoje, após a pandemia, a gente está aí resistente, resiliente e educando, né, ambientalmente, fazendo esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo aqui, né, nessa região. Por que a escolha do nome Gaiteiro Ecoturismo? Então, porque o gaiteiro, na verdade, é o nome vulgar da planta do mangue, o mangue vermelho.
O mangue vermelho, a planta Rhizophyra mangle, ela tem um nome vulgar aqui de gaiteiro. Os gaiteiros, as gaiteiras, o povo daqui o pessoal daqui, os nativos daqui, que são marisqueiros, pescadores. Se tu perguntar, cadê fulano? Ele está ali no gaiteiro. Então a gente já sabe que ele está dentro do manguezal, entendeu? Então foi uma linguagem daqui que eu quis usar um trocadilho realmente, para deixar as pessoas confusas. Por que o gaiteiro? E fazer isso que você fez comigo agora, perguntar, tipo, Beto, o que é o gaiteiro? O que quer dizer o gaiteiro? Então, é na verdade isso, o gaiteiro é o nome vulgar da planta Rhizophyra mangle. Tá. Ô Beto, o que foi que te inspirou a se tornar um ambientalista? Eu acho que todos nós dos anos 90, aqui do Recife, da juventude dos anos 90, a gente, mesmo sem querer, a gente participou do movimento Mangue Beat, né? O Chico Sainz, também muita gente esquece, mas o Fred 04, o Otto, né? Tantos outros aí que também participaram desse manifesto Mangue Beat aí, que foi muito importante para o cenário dos jovens daqueles anos 90, que para nós o mangue era sinônimo de sujeira. Nós recifenses fomos para as escolas quando éramos adolescentes no Recife, como fala Chico naquela música, sentindo a fedentina do dia anterior, com a mesma fedentina do dia anterior. E isso para nós foi tipo um marco, porque o manguezal era o símbolo nosso. Então, para nós, o mangue, mas até então a gente não entendia. Quando eu cheguei em Maracaípe, nos anos 90, que eu vi um manguezal preservado, aí eu pude entender a diferença de um mangue poluído para um mangue preservado. Então, aí foi que eu entendi toda aquela língua, toda aquela... Como é que eu posso dizer? É como se fosse um dialeto que a gente falava ali nos anos 90, mas que a importância do manguezal. Então, essa primeira pegada ambiental, acho que de todos nós, foi entender o mangue. Fui para o mangue catalixo. Então, esse catalixo transformou a gente aqui em Maracaípe, indo para o mangue catalixo. Tirar o lixo do mangue, retirar aquilo ali, aquele dejeto sólido de um ambiente que não é dele, que não pertence a ele ali. E ali a gente foi pegando essa pegada ambiental. Então, toda a trilha que a gente faz com a gaiteiro, a gente vai levando nossa bolsinha de lixo, o que a gente tiver no caminho, a gente vai retirando. Nos primeiros anos, a gente retirava 3, 4 sacos de lixo dentro do manguezal, na trilha que a gente utiliza. Hoje em dia, a gente pega bem pouca coisa, né? Então, é prova de que aquele trabalho resiliente, formiguinha, realmente dá resultado. A gente não pode desistir, né? Diante das dificuldades, porque realmente a gente sabe, nem tudo é mar de rosas, né, como chamam, né? Mas graças ao Altíssimo, a gente tem aí fazendo esse trabalho aqui e sendo reconhecido, que a gente gosta muito do reconhecimento pelo nosso trabalho. A gente agradece muito a vocês pelo convite, porque realmente é um reconhecimento do nosso trabalho aqui em Maracaípe. Já faz tanto tempo que a gente está por aqui fazendo esse trabalho ambiental e pouca gente conhece, na verdade, né, o nosso trabalho, porque nós estamos numa cidade turística e a pegada do turismo de Porto de Galinhas, vem muita gente para cá para outro tipo de turismo, e realmente quem é o ecoturista, aquele turista que gosta de trilha, quando ele vem a Porto de Galinhas, ele nos encontra. Então a gente já está aqui no município. A referência. Então ele já nos encontra, mas a pegada turística de a Gaiteira Ecoturismo vive de turismo. Não, hoje em dia a gente não vive de turismo. A gente vive de grupo de escolas, agências e de pessoas que vêm do Recife nos finais de semana. Olha, o recifense, a gente descobriu uma coisa com a Gaiteiro nesse período. O recifense, ele é muito amante da natureza. Ele gosta de, nos finais de semana, ir para locais de meio ambiente, locais preservados, de natureza. Isso é muito bacana mesmo. Legal, vocês perceberam isso, tiveram essa sacada. O turismo aqui em Porto de Galinhas, tem muitos turistas que vêm para cá, para Porto de Galinhas, e que a gente vê que eles são amantes, mas não é o local. Daí foi que a gente identificou esse problema, e um amigo meu, grande
Grande Lui e Dona G, que hoje em dia eles têm um camp lá no Parque Nacional do Catimbau, mas eles foram os primeiros que me levaram lá no Catimbau para conhecer. E a gente viu que é o local do ecoturismo. É o local onde tem as trilhas ecológicas. Então, poxa, a gente trabalha com ecoturismo aqui em Maracaípe. E a nossa pegada dos nossos clientes também estão, eu acho que em massa, os nossos clientes estão realmente lá no Parque Nacional. Que lá, as pessoas que trabalham lá são especializadas também, como a gente é. Então, a gente linkou. Hoje em dia já vai fazer 2 anos que estamos linkados com o Parque Nacional do Catimbau também, que é o nosso tipo de cliente, né? Eles estão nas trilhas, então a gente vai para onde está o nosso tipo, né, de público. Então esse mix está dando super certo. Nosso trabalho lá com o Parque Nacional do Catimbau. Abraço, né, aos guias de montanha, que são, como que eu posso dizer, meus instrutores, né, e a vários nativos, né, o João, guia, o Guga, o Novinho, Egídio e tantos outros que participaram com a gente aí desses treinamentos, nos mostrando aquele local maravilhoso que eu acho que todo pernambucano deveria conhecer as belezas que tem aqui no seu próprio estado. E o Parque Nacional do Catimbau é um deles, com certeza. Tá? Então, muito interessante. Beto, você falou de que está há muito tempo fazendo a trilha aqui em Maracaípe. Sim. Desde quando que começou essa trilha? Qual foi o ano? Bem, eu comecei a fazer trilhas aqui em Maracaípe desde o ano de 2001. Trabalhar como um condutor, né, de ecoturismo, através da empresa que tinha aqui chamada Pé no Mangue, do grande Rodrigo. O Rodrigo, ele tinha essa empresa e eu que mostrei para eles a trilha do Oiteiro, porque, bem, a minha relação com essa trilha do Oiteiro é bem familiar, né? Posso contar, né? Pode, esse é o momento de contar. A gente em 1995, a gente estava aqui em Maracaípe. Isso aqui é uma outra Maracaípe. Vocês estão vendo hoje uma Maracaípe, um Porto de Galinhas, era outro lugar. E na hora que a gente foi cavar o alicerce da casinha do meu irmão, que na verdade era do meu irmão e da minha cunhada, meu irmão Lula, um abraço para Luizinho, Solange aí também. E quando a gente foi cavar o alicerce da casa lá, a gente encontrou uma corrente bem antiga, aquelas correntes que a gente sabia que era de pessoas escravizadas. E antigamente aqui em Maracaípe existia um senhor que era bem conhecido, nativão daqui, era seu Oliveira, conhecedor, sabe, nativo, caboclo mesmo. E na hora ele estava passando, ele disse: Oliveira, olha só o que a gente encontrou aqui, ó, no quintal aqui. Ele: rapaz, e por que vocês estão bem perto aí da trilha dos escravos? Que antigamente a conotação que se falava não era pessoa escravizada, antigamente se falava era escravo, os escravos. E eu digo: aonde? Aí existia não, até hoje existe, claro, o nosso vizinho, que também é nativo, o Sucia, o Severino. E ele falou: a trilha aqui, Beto. Aí eu digo: poxa, é bem perto aqui de casa. Ele era descendo assim. Aí ele fez: se você quiser, amanhã eu lhe levo lá. Aí pronto, a primeira vez, aí no outro dia eu fui lá na trilha e eu fiquei sabendo da história que o senhor Oliveira contava. Era o seguinte: quando a maré estava baixa, os piratas que vinham trazendo as pessoas escravizadas, eles tinham que atravessar o rio. Porém, quando a maré estava baixa, eles não conseguiam vir de embarcação por fora pelo pontal, tinham que vir andando. Então essas pessoas faziam esse mesmo trajeto com a maré baixa, aí andavam pelo mangue, iam até esse local lá para sair lá na igrejinha de Nossa Senhora da Conceição do Oiteiro. Então a gente refaz, na verdade, essa mesma rota que era feita nesse período, e do mesmo jeito a gente só pode fazer a trilha com a maré baixa. Então, da forma que eram feito a partir do ano de 1831, eu comecei a pesquisar sobre isso e a gente descobriu que na Lei Feijó, no ano de 1831, muitos senhores de engenhos aqui dessa região do Ipojuca, na verdade o Ipojuca foi o local que mais teve engenhos de açúcar em Pernambuco. Aqui teve aqui o período colonial que chegou a ter mais de 100 engenhos em funcionamento.
Então tudo isso precisava da mão de obra. E na verdade o engenho foi a primeira indústria brasileira, foi o engenho, porque ali concentrava todos os profissionais que existiam em uma cadeia de sociedade, né? Então, quando esses eu esqueci aqui agora, peraí. Ainda bem que está gravado, né? Não se preocupe não. Você está falando o quê? Da trilha. Você estava falando da Sim, quando esses escravizados vinham, que atravessavam o rio, que esses senhores iam lá buscar, lá na África, esses escravizados, na verdade, os senhores de engenho daqui do Ipojuca, muitos deles começaram a fazer como se fosse uma associação, algo que eles iriam buscar esses escravizados na África. Então não estavam mais tendo o apoio do tráfico negreiro, então eles começaram a adotar essa prática de ir buscar essas pessoas escravizadas lá na própria África. Então, a partir de 1831, com essa lei Feijó, muitos senhores de engenho daqui deixaram de ir para os grandes portos e começaram a utilizar desembocadores de rios, portos naturais, como fonte de tráfico negreiro realmente. Tá? Então, essas trilhas aqui que a gente faz da Gaiteiro, elas têm menção mais ou menos esse período de 1831. Que a gente vê menção que tanto acontecia isso, na época era chamado Engenho Canoas, porque tinha um rio ali próximo, que é o rio Merepe, se eu não me engano. E existia aqui também, pelo lado aqui do Oiteiro, pelo rio Maracaípe. Séculos atrás, esse rio Maracaípe era chamado Rio das Galinhas. Isso já vem já do começo do período colonial, antes ainda. Existe um mapa de Franz Post, um dos pintores que veio com o Conde Maurício Nassau a Pernambuco, já do ano de 1643, que já vem o nome Porto de Galinhas, já tem o nome Maracaípe, já tem a igrejinha do Oiteiro. Então isso demonstra que realmente esses nomes, né, a igreja daqui, essas construções daqui são bem antigas. Entendi. E como foi montar essa trilha, Roberto? Como foi montar essa Então, na verdade, o roteiro já existia, né? Eu já falei, o roteiro são de séculos, eu não criei, porque a gente pega a Rota do Manguezal, vai até um local chamado Aterro dos Padres, que era o local onde os padres franciscanos catequizavam os indígenas, isso ainda no início do século XVII, por conta da igrejinha do Oiteiro. Aquela igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, dos Oiteiros de Maracaípe, a gente não tem uma data precisa dela, mas pelos fatos históricos, por ela ser do período maneirista, a gente supõe que ela seja ali do início do século XVII. Aquela tem arquitetura maneirista, e a arquitetura maneirista aqui no Brasil foi até mais ou menos até esse período, tá? E ela foi construída com o intuito da catequização de muitos indígenas que ainda existiam aqui. Isso foi após os índios caetés serem expulsos do litoral. Na verdade, em 1580 houve a expulsão dos índios caetés aqui do litoral, aqui do Ipojuca. Na verdade, essa batalha ocorreu na foz do rio Pirapama. E esses indígenas caetés, que eram antropófagos, comiam da carne humana, eles eram inimigos dos portugueses, aliados dos franceses. E houve realmente uma caça a esses indígenas e foram extintos ou dizimados, muitos deles. E com a expulsão desses indígenas, muitos outros indígenas que ficaram na terra começaram a ser muito maltratados pelos portugueses que estavam aqui nessas regiões. Então era muito povo originário de várias etnias diferentes ali, e atacando os engenhos, tocando fogo, assassinando os donos dos engenhos. Então houve a necessidade de uma missão de catequização aqui dessa região. Nesse período era a União Ibérica, tinha a partir de 1580 até 1640, houve a União Ibérica em Portugal, né? Na verdade, a Espanha ficou sob o domínio, na verdade, Portugal ficou sob o domínio da Espanha nesse período, e foi pedido ao rei da Espanha essa missão aí de catequização,
aqui para as terras de Pernambuco e foi concedida. Então a gente acredita que a partir de 1600 começou a haver essas missões de catequizações aqui ao redor dessa região aqui de Maracaípe, Porto de Galinhas. Não existia nada aqui, realmente era mata densa, tinha muitos povos originários. Então foi uma missão árdua desses franciscanos nesse período. Então foi até antes da invasão holandesa. Com a invasão holandesa em Pernambuco em 1630, muita coisa modificou. E a gente também estudando, é interessante, porque a gente vai, quanto mais a gente vai cavando, mais a gente vai encontrando. Isso eu não tenho fonte num livro só. Tem várias. Eu tenho fonte, eu estudei ali num livro ali, mas eu encontro em outro falando algo parecido da mesma época. A gente vai somando naqueles livros e a gente acaba chegando ao bem comum, porque na história a gente trabalha muito, quando a gente não tem muita prova, a gente tem suposições, né? E também tem as provas escritas, que a gente vai somando ali e vai supondo. Que essa região aqui de Ipojuca, me perdi de novo. Você estava falando dos holandeses. Sim, que quando os holandeses invadiram Ipojuca, 3 padres franciscanos, porque na verdade é o seguinte, os holandeses, eles eram calvinistas luteranos, eles eram protestantes, e eles não respeitavam a Igreja Católica, muito menos os franciscanos. Os franciscanos eram a única ordem religiosa que realmente os holandeses eram tiranos. Eles não gostavam dos franciscanos e eles maltratavam muito. Chegaram no convento do Ipojuca em 1639 e prenderam alguns franciscanos, levaram para o Forte Orange lá em Itamaracá, levaram alguns para o alto mar, amarraram pedra, jogavam em alto mar os franciscanos, prendiam, maltratavam, castigavam. E 3 franciscanos conseguiram fugir da igrejinha do Oiteiro, 3 franciscanos, eles conseguiram fugir do convento de Santo Cristo, no Ipojuca, e conseguiram se embrenhar aqui nas matas de Maracaípe e ficaram morando ao redor da igrejinha do Oiteiro. Ali, como nessa época ali, que tudo aqui deveria ser uma mata muito densa, né? Então era até difícil os holandeses chegaram aqui, porque eles não conheciam bem a região. E ficaram morando aqui. Em 1645, houve a expulsão dos holandeses em Pojuca. E teve também a ajuda desses franciscanos que estavam escondidos aqui por Maracaípe. Então tem toda uma história envolvendo Maracaípe, a igrejinha Nossa Senhora da Conceição. Todo aquele povo que morou aqui nessa região, né? Então, essa região aqui é muito rica, Maracaípe, Porto de Galinhas. A gente encontrou um livro também de Gaspar Baleus, que tinha falando aqui de Maracaípe, que o nome era Marcaípe. Então, de acordo com a linguística, a forma como eles escrevem, né? O holandês, de repente, pela sua pronúncia, não consegue falar Maracaípe, então Marcaípe. Então, a gente também supõe várias coisas sobre realmente esse trabalho nosso aqui de Maracaípe História. Ô Beto, e essas histórias todas você sempre conta? Nem tudo, né? Não, eu não consigo colocar tudo isso no roteiro, não consigo. Porque é o tempo também do roteiro, a trilha é muito longa, são 4 horas de trilha. São 4 horas de trilha? Iniciando de onde? Da Rua 4, Maracaípe, no estúdio Maracaípe. Abraço para Romero Marques. Romero Marques, ele é muito importante nesse processo. Para aquela câmera, pode mandar um abraço para o Romero. Essa daqui? Essa daí mesmo. Um abraço aí, Romerinho. Romero, ele é muito importante nesse processo nosso da Gaiteira Ecoturismo, pela parceria com a arte plástica. Porque, na verdade, a reciclagem, o Romero trabalha com reciclagem também, então vem de mão dadas com o trabalho de preservação ambiental, né? Verdade. A gente também não pode deixar de falar também. Você me perguntou sobre a trilha de onde vem. Sim. Mas é muito importante também de falar do Novo Olhar Sustentabilidade, que é do nosso amigo Luiz Tubarão, que ele nos apoia nesse processo desse plantio de mudas de mangue. Hoje em dia, a Gaiteiro Ecoturismo, pelo terceiro ano consecutivo, somos turismo CO2 free.
Então a gente... Depois eu ia perguntar para você sobre isso. A gente, no ato do plantio, no ato da trilha, a gente vai plantando algumas mudas de mangue. Isso a gente vai compensando o dióxido de carbono que a gente vai liberando, até mesmo numa caminhada, numa energia que a gente solta dentro do mangue, a gente vai compensando com aquele plantio ali, para minimizar o que a gente faz de impacto, né, dentro do manguezal. Então, a gente trabalha também com a capacidade de carga dentro do manguezal, isso é muito importante. E geralmente, quantas pessoas? Não, geralmente, olha, o nosso máximo que a gente trabalha no manguezal, a gente trabalha com 30 pessoas, normalmente, o máximo. Às vezes vem alguns grupos de escola com algo mais, né, tipo... Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, mas a gente nunca, tipo, tem aquele negócio de estar todos os dias dentro do manguezal, com essa quantidade de pessoas. A gente já tem mesmo esse trabalho de levar as pessoas para ali, ter aquela vivência, passar aquele momento ali, e ali se retira do mangue e deixa o mangue ali e viver por si próprio. Então a gente evita muito estar com esse contato diário, todos os dias a gente está levando gente ali para o mangue. A gente tem um vídeo, eu vou pedir para a produção colocar o primeiro vídeo, que mostra o início da onde parte a trilha, não é isso? Você falou que é da Rua 4. É, do Estúdio Maracaípe, lá com o Romero Marcos. O Romero, ele desenvolve esse trabalho através da reciclagem do material das pranchas de surf, sabia? Do poliuretano. Ele, na verdade, ele consegue reciclar 100% do pó que levam para ele consegue reciclar ali e fazer o trabalho dele ali, que é bem interessante também. Muito bom. Aí ele faz esse tipo de trabalho. Isso. Pessoal, se já tiver, pode passar, tá? Vejam todos os Olha, detalhes aqui Beto, nesse vídeo, o como vídeo. é que funciona o trabalho da Secretaria de Turismo de Maracaípe. Iniciamos a trilha aqui no Estúdio Maracaípe, idealizado pelo Romero Marques, que trabalha com material reciclado inspirado no fundo do mar. Essa é a escada da felicidade, aonde a gente inicia a imersão aqui no manguezal de Maracaípe. Se a maré estiver alta, iniciaremos com a trilha flutuante. Se a maré estiver baixa, iniciaremos pela Essa aqui é a trilha só manguezal. flutuante. Antes que falem que o manguezal é um local sujo, diferente do Recife, aqui em Maracaípe, o nosso manguezal ainda há vários bioindicadores que demonstram que o ambiente está saudável. A árvore centenária, a gameleira centenária. É bem interessante essa parte aí que a gente falou do silt. Ela é cultuada pelo orixá do Iroco, no ponto mais alto da nossa trilha, no Monte do Oiteiro, na frente da igrejinha Nossa Senhora da Conceição, do século 17, de onde temos a mais bela vista de toda a região. Venha conhecer o nosso roteiro aqui em Maracaípe, um dos mais completos de Pernambuco, com muita interatividade e informação. Realmente é muito bonito. Então esse aí é o percurso. Basicamente. Né? São 4 horas de muito conhecimento, aventura. Porque a gente, na verdade, o trabalho do ecoturismo no manguezal, não só esse trabalho nosso de preservação, mas como de informação e educação ambiental. Porque, na verdade, o que a gente quer é desmistificar o mangue. Porque o mangue há séculos, principalmente aqui em Pernambuco, ele tem essa coloração escura e tem esse cheiro forte e muita gente confunde com muita coisa. Mas olha, é o seguinte, a gente realmente tem alguns bioindicadores. Sim. Aqui, que são a aratanha, o caranguejo-aranha, na verdade também, aqui também ele tem um molusco, gastrópode também, que ele, o pessoal que chama ele aqui de, como fosse o lambedor, porque ele passa lambendo assim. O lambipau. É o lambipau. E o pessoal chama aqui isso aqui de lambipau, mas ele é um bioindicador. Sim. E temos também algumas outras espécies de crustáceos que a gente sabe que é o primeiro sinal de realmente uma poluição severa, como são os mangues do Recife, eles aparecem. Então, a gente vai se orientando por esses bioindicadores e a gente vai desmistificando o mangue, porque na verdade, ao mostrar o silt, quando a gente vai mostrando o silt, que é aquela a lama do mangue, na verdade é uma areia bem fininha, que ela é trazida do mar, e ela é muito fina, o rio consegue transportar. Quando a maré baixa, ela vai cobrir todo o solo do mangue, né? Então, poxa, porque o mangue, ele tem esse cheiro forte. Nossa, que cheiro! Olha, quando forma o silt,
as folhas, gravetos que se concentram junto ali com aquela terra bem fina, ali vira como fosse um humus, uma argila, e ali forma ali uma matéria orgânica de decomposição. Então normal exalar o gás sulfúrico e o gás metano e ter um cheiro mais forte. Então isso é normal do manguezal, sempre foi normal isso no manguezal. Então a gente está lá para desmistificar isso, para mostrar que o manguezal é orgânico, mangue é vida. A gente sabe que mais de 80% das espécies de peixes, crustáceos, depende do manguezal. Imagina se a gente tivesse só mangues poluídos e numa cidade como essa aqui, Porto de Galinhas, que é totalmente turística, tivesse um mangue poluído e não tivesse mais de onde procriação de peixes. O que iria acontecer? Iam desaparecer os peixes da praia e iam começar a descer para cá o quê? Os tubarões para comer, para se alimentar. Então a importância de um manguezal preservado num local turístico como esse é fundamental, porque imagina, se aqui desequilibrar esse manguezal, os tubarões com fome, eles não encontrarem o alimento dele lá, onde é normalmente o local deles, eles vão descer para a costa de alguma forma, eles vão descer para procurar comida. Então isso realmente é algo que também nos preocupa como gaiteiro, para que isso não aconteça aqui no nosso município, porque a gente sabe que tem centenas de milhares de famílias que dependem, né, ainda desse turismo aqui em Porto de Galinhas. Você, quando olhou no vídeo, passou a árvore centenária, você expressou algo em especial que eu acho que queria falar. Você quer? Na verdade, aquilo ali é a gameleira centenária. Na verdade, a gameleira, com nossas pesquisas, a gente descobriu que na mitologia africana, ela é cultuada pelo orixá do Iroko. O Iroko é o orixá do tempo, é a essência da criação. Então, é uma ligação muito forte. A gente sabe que só existia cemitérios, só começou a existir cemitérios aqui em Pernambuco a partir do século XIX. Antes disso, todas as pessoas eram enterradas ao redor das igrejas, em solo sagrado, e quem tinha dinheiro, os senhores de engenho eram enterrados dentro. Eles pagavam para serem enterrados dentro das igrejas. Por isso que a gente tem o costume de colocar flores dentro da igreja até hoje, não é só para adornar, é para tirar o mau cheiro, né? Que antigamente ficavam, né, as pessoas em decomposição dentro da igreja, de um certo tempo ficavam com aquele cheiro forte, colocava aquelas flores ali para tirar. E por ser o orixá do tempo, e como fosse o portal entre a vida e a morte, acreditava-se que a gameleira era o orixá que ia levar aqueles escravizados que morriam, eram enterrados ali conduzia eles para um lugar melhor através da gameleira. Então isso é uma crença comum na mitologia africana até hoje, do Iroko, né, da árvore de gameleira, que até na Bahia é chamada de árvore de Irô. Então, tem todo assim um processo que a gente chama assim, né, afrodescendente aqui em Porto de Galinhas. Temos também a comunidade do Engenho Oiteiro lá, que são pessoas que descendem de antigos moradores daqui desta região, que vêm também descendentes de escravizados. Tem toda a história que liga, né, essa história africana aqui nessa região. E aquela árvore de gameleira ali é uma representação muito forte, assim como o baobá. O baobá aqui de Porto de Galinhas, não o baobá, os baobás, né? Fala que tem só um, seria ignorância da minha parte. Mas sabe a importância dessas árvores africanas? Na verdade, são provas da resistência de um povo, de uma cultura que hoje em dia estão dentro da nossa casa, né? Na nossa refeição, nos nossos costumes, nas nossas alegrias, nas nossas músicas. Então hoje, com certeza, Pernambuco tem muita analogia com o povo africano, né? Com certeza a gente sabe disso. E eu sou muito feliz em ser pernambucano. Eu gosto muito da minha terra. E eu gosto muito daqui, desse município, do Ipojuca. Gosto muito de Porto de Galinhas. Por conta da história, né? Qual é a pessoa que gosta de história não vai gostar de um local histórico?
Então esse local aqui é muito histórico, né? Tanto Então ele é muito especial para você, né? É muito especial, eu tenho muito carinho por essa região aqui, por isso que a gente desenvolve esse trabalho com tanto amor, com tanto cuidado com essa RPPN, que na verdade aquela área ali do Oiteiro é uma RPPN, é uma reserva particular do patrimônio natural. Então ali é um local que a gente sabe que é um local tombado, então tem que ter os seus cuidados com o manejo ali dentro, né? Qual é o tipo de passeio que a gente vai fazer, porque com essas regiões que a gente tem que ter uma delicadeza para deixar preservado, né? Então por isso que a gente trabalha com plantio, a gente também desenvolve junto com o Novo Olhar Sustentabilidade o plantio de pau-brasil dentro ali da matinha do Oiteiro, uma restinga de Mata Atlântica, porque há muito tempo atrás é que tinha pau-brasil, e como a gente sabe que aqui hoje em dia quase não tem, então a gente está reimplantando de novo aonde outrora existiu o pau-brasil, tentando trazer novamente para essa região, né? E outras árvores, cupiúba e tantas outras que aqui existiam antigamente. Certo. Beto, você vive e revive essas histórias. Como é para você reviver essas histórias, né? Na verdade, hoje em dia para mim é uma coisa muito normal, né? Tipo, porque eu gosto muito de história, então eu vou pesquisando. Eu estou sem fazer nada, leio ali, vou ali, relembro ali. Eu gosto muito de estudar a invasão holandesa em Pernambuco, né? Meu foco realmente histórico é a invasão holandesa em Pernambuco. Mas é incrível, porque não tem como a gente estudar a invasão holandesa em Pernambuco e não vir parar no Ipojuca, porque o Ipojuca foi o local que mais tem engenhos naquela região, aqui, né, naquela época. Inclusive, na Grande Marcha de 1635, quando todo o povo pernambucano, como posso dizer, se entregou e foi para a capital, para a Bahia, muitos senhores de engenho abandonaram seus engenhos e muitos holandeses ocuparam. Inclusive tiveram vários engenhos aqui do Ipojuca ocupados pelos holandeses, né? Vários. O engenho Trapiche é um deles, que é lá em Seriaém, que já não é mais região, mas o engenho Salgado, né? O Canoas também a gente ouve falar. Então são engenhos bem antigos que até hoje em dia a gente sabe que eles existem, estão em funcionamento e são bem históricos. Então isso para mim desde aquela época chamou minha atenção quanto à questão histórica, né? Então isso para mim, passar informação histórica para as pessoas que querem ouvir, para mim isso é magnífico. A pior coisa que tem é você contar a história para uma pessoa que não gosta, tipo. Mas a maioria das pessoas que vem fazer trilha com a gente na Gaiteiro, elas são amantes da natureza e adoram histórias. Então quando elas vêm fazer a trilha com a gente, elas vão ter muita educação ambiental e conhecer da história local. A gente vai dialogando, dependendo muito da brecha do cliente, a gente vai falando muita coisa de história, muita história, tipo o que não cai no Enem a gente conta na trilha, né? Imagino. Ô Beto, e como é que é a percepção do pessoal quando tá lá na trilha? Então, ver aquele cenário natural. Então, esse tipo, eu não posso ser um demagogo aqui, dizer que 100% das pessoas que vêm fazer trilha com a gente nunca teve uma reclamação, mas é verdade. 100% das pessoas que vêm fazer trilha com a Gaiteiro Ecoturismo, elas saem sorrindo, saem super satisfeitas com o nosso trabalho. A gente nunca teve nenhum tipo de reclamação nesses anos todinhos do nosso trabalho. Legal. Porque a gente tem um cuidado, né, com o nosso cliente e a gente trata ele como um de nós. A partir daquele momento que ele vai para aquela imersão ali, a gente vai cuidar dele e fazer com que ele faça parte desse time da gente. E ele sente a energia que a gente coloca nesse trabalho, né? Então o cliente sai super satisfeito. A gente sempre fala, olha, a gente quer que vocês comecem a trilha de um jeito e terminem de outro bem melhor. E cada experiência que a gente faz após as trilhas, que o pessoal termina a trilha, todo mundo muito feliz, muito grato, e a gente também fica muito grato pelas pessoas entrarem em contato com a gente e vir conhecer o nosso trabalho, né, aqui em Maracaípe, que é tão singelo ainda. Legal. Você falou também que tem um plantio, não é isso? Isso. Como é que é esse plantio? Cada um leva uma muda ou um simbólico, ou uma muda simbólica? Não, a gente tem, né? Na verdade, é o seguinte,
a gente já sabe o período que as árvores de mangue, elas soltam os propágulos, que muita gente chama de caneta de praia, né? Mas quando ela solta os propágulos ali, aquele período, eu já sei quais são, então eu vou fazer a coleta. A gente vai fazer, na verdade, não só eu, né? A equipe da Gaiteiro sempre me auxilia. E a gente vai fazer essa coleta. Eu coloco nos saquinhos, pegamos o silt. Muitas vezes também eu trago barro, compro em jardineira os barros pretos, coloco nos saquinhos, já deixo pronto os saquinhos. Aí só vou no mangue, retiro os propágulos que já estão no chão, que eles sabem que eles não vão vingar, e leva tudinho e coloca nesses saquinhos, nessas galeias ali. Eu já tenho um local ali específico na beira do manguezal, que elas recebem água todo dia com a maré, estão se acostumando com a maré. Então, tipo, todos os dias elas estão sendo aguadas. Aí eu coloco lá essas... Olha, depois de... Você sabe quanto tempo mais ou menos que elas começam a brotar? É um trabalho de paciência. 2 meses, mais ou menos. Começa a sair os brotinhos das folhas. Nossa. E ela recebendo água quase todos os dias, né? Porque tem a influência da maré. Então, quando a maré está muito baixa, ela não recebe. Mas tem... Depois, vamos supor que ela recebe água 28 dias por mês, direto do mangue. Naquele ciclo de 6 e 6 horas. Então, depois de mais ou menos 2 meses, ela começa a sair o brotinho. Tá? É uma paciência. Então é um trabalho que a gente tem que se preparar. Agora eu ainda esse ano a gente da Gaiteiro, a gente já plantou 2 remessas. Plantamos um no começo do ano, uma remessa de mais de 200 mudas. E isso também com Mata Atlântica. E agora já nesse segundo período agora do verão, a gente tá lá com a galera. Eu tô lá ainda com uma galera, eu tô com mais de 150 mudas. Eu já plantei mais de 100 também. Eu acho que esse ano a gente vai plantar umas 450 mudas aí nesse manguezal. Coisa boa. O mangue, nem todas as mudas, a gente tem um problema com plantio. Quem planta, quem trabalha com muda de mangue sabe que a gente planta, mas nem todas elas vão vingar. Tem aquela perda. Então a gente ainda fica em processo de experiência. Colocar as mesmas mudas nos mesmos lugares para saber por que aquela vingou e aquela não vingou. A gente está ainda fazendo esses estudos, mas a gente já entende muito bem o processo de plantio, de vingar, de tempo que elas crescem. A gente já vai adquirindo experiência com o tempo, porque experiência você adquire, né? É verdade. Então a gente já tem esse processo já, e a gente iniciou esse processo. Até então a gente não tinha nenhuma visão ainda de contagem de crédito de carbono. A gente plantava as mudas de mangue por ser importante estar preservando o manguezal. Até quando a gente conheceu o Luiz Roberto, ele é engenheiro florestal. Desculpa, ele é gestor ambiental. Olha que diferença danada. Ele é gestor ambiental, o Luiz Roberto. E ele chamou a gente, convidou a gente para a gente conhecer o trabalho dele, do turismo, CO2 free, do crédito de carbono e tal, da compensação do dióxido de carbono na natureza. E a gente descobriu que a planta de mangue, ela capta até 5 vezes mais carbono na natureza do que uma de Mata Atlântica, sabia disso? Então, eu digo, poxa, que importância o manguezal tem. O mangue, ele tem uma importância global. Nós estamos na década do oceano, então, olha, a conexão do manguezal com o oceano é uma só. Eles são interligados. Se houver desequilíbrio, alguém vai sentir. E vai acabar sobrando para nós, os seres humanos. Então é muito importante a ligação do oceano com o manguezal. Agora eu me perdi. Você estava falando, mas tranquilo. Beto, na equipe da Gaiteiro, são quantos? Tua equipe? Posso falar o nome de todos da equipe? Falar, o momento é esse. Então, a equipe hoje em dia, a gente tem o Ian Machado, é o nosso socorrista, salva-vida, pessoal habilitado. Ele também é marinheiro, tem carteira da Marinha, ele também é habilitado para estar na jangada, assim como eu também. Eu sou marinheiro auxiliar de convés, e a gente também já,
para ter essas práticas, né, dentro do rio, com embarcação, a gente tem que ter esses cuidados até com essa questão, né? E o Ian, ele é como é que eu posso dizer? É aquele cara que a gente deixa a operação na mão dele ali e ele consegue resolver tudo. E eu não me preocupo, porque eu tô lá na frente, lá conduzindo o pessoal, explicando tudo, e o Ian toma conta, tá só lá no rádio comigo. Temos o Rafael Leite, que ele é o irmão de Sidney Marcelino Leite, que também é um grande apoiador nosso. O Rafinha também é o nosso socorrista. Temos, na verdade, 2 socorristas na equipe. E temos um salva-vida, porque como a gente vai no rio com as boias, o Ian é nosso salva-vida e socorrista. E temos um socorrista de terra. Então, o Rafinha, eu também sou socorrista. Também temos alguns também na equipe, alguns socorristas na equipe. Também temos o Arthur Antunes, que também nos dá apoio. O Arthur Antunes, hoje em dia, ele é o proprietário da Bike Porto. Também é um cara também interessante para trazer aqui o podcast. Também faz um trabalho muito bacana ambiental com as bicicletas. A gente chama também. A gente também tem também a equipe dos guias de montanha do Parque Nacional do Catimbau, que são 2 pessoas habilitadas para trabalhar com condição ambiental. Na verdade, são 3. A gente tem o Diego Lins, que ele também é condutor ambiental e também tem curso de primeiros socorros de montanha. O Klaus Florencio, o Tiago Cassiano, todos eles são condutores ambientais do Parque Nacional, que vêm também prestar serviço com a gente aqui no Catimbau, tá? Também tínhamos até pouco tempo a Lica Souza. A Lica agora ela está em Brasília, né? Mas a Lica Souza eu não tenho como deixar de falar na Lica, que a Lica ela é cofundadora comigo da segunda parte da Gaiteira Ecoturismo, da segunda fase. Teve a fase com os estrangeiros e teve a fase com os brasileiros. Então, hoje em dia, para eu poder estar aqui com você no podcast, para a gente, próximo final de semana, receber o curso de líderes ambientais de Tamandaré aqui com a gente na Gaiteiro, com certeza teve o dedo da Lica Souza. Ela é uma pessoa muito importante para a Gaiteiro Ecoturismo. Eu só tenho a agradecer a Lica por tudo que ela tem feito pela Gaiteiro, por mim, né? Até na minha vida pessoal e na vida profissional da gente como condutor ambiental. E também temos outras pessoas honorárias. Tipo, a gente, dependendo da quantidade de pessoas, essas são as pessoas que eu te falei que hoje em dia a gente chama, né? Tiveram outras pessoas também que contribuíram no passado, assim como a Lica Souza, o Nilo Bage, que é artista, é músico. Ele também contribuiu muito pra gente em outro período da Gaiteiro. Também um abraço pra Nilo. Aí, e tamo junto, brother. E, tipo, a equipe é grande, hein? Nós somos um corpo, né? Temos também o Luiz Roberto, que eu acabei de falar, que é o gestor ambiental. Temos alguns outros colaboradores que são honorários, que a gente precisou de um serviço, a gente procura chamar pessoas do ramo, pessoas que já trabalham com ecoturismo, porque realmente trabalhar com ecoturismo, com trilha, não é para brincadeira. A gente realmente tem que saber o que está fazendo, é um trabalho sério, tá? E aí, como a gente representa também o ecoturismo aqui no município, então a gente tem que mostrar também profissionalismo, né? E seriedade do nosso trabalho. E à frente você é que conduz o que dá o conteúdo. Na verdade, o idealizador, o condutor ambiental, tudo é comigo, tá? A minha equipe ela me dá um suporte, certo, tá? Mas o condutor principal, a única pessoa que conduzia quando eu não estava era a Lica Souza. Tá. E a gente teve, como se fosse o mesmo treinamento juntos ali. Mas como ela hoje em dia ela está em Brasília, então no momento eu não tenho ninguém apto ainda que possa assumir meu trabalho na Gaiteira Ecoturismo, entendeu? Beto, como é ser uma empresa referência em turismo sustentável? Aqui você tocou nesse assunto. Pois é uma responsabilidade muito grande, porque a gente, como a gente tenta, né, a gente vem de baixo, né, passando altos e baixos, passamos pandemia, muita gente fechou na pandemia, mas a gente na pandemia já estava recebendo homenagens na Alep como empresa que preservava o meio ambiente. Então a gente já vem tendo a noção da importância desse nosso trabalho no meio ambiente,
Tanto é que a gente tem um trabalho no Parque Nacional do Catimbau. Hoje em dia eu poderia estar lá desenvolvendo um trabalho lá, também morando lá. Mas a gente sabe a nossa importância aqui nessa região da preservação desse manguezal. Então aí é um grande poder, né, que a gente tem. É muita responsabilidade, né? Na verdade, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então a gente cuida com o maior carinho, então a gente se sente tipo como se fosse com grande responsabilidade mesmo. Acho que é isso o papel da gente. Olha, eu quero que você conte uma curiosidade histórica e cultural que é referente às trilhas lá. O momento da trilha ecológica que você faz. Uma curiosidade. É uma curiosidade. Para deixar o pessoal aí... Nossa! Então, na verdade a gente tem várias curiosidades, né? A gente, na verdade, tem também existe uma resina do cajueiro. Na verdade, o cajueiro, ele solta uma resina e parece realmente um cristal, assim, ó. Então a gente passa pela trilha e de vez em quando tem os saguões na trilha comendo essa resina. Então isso é bem interessante, porque a gente passa às vezes na trilha e tá os cajueiros cheios de saguim, tudo comendo a resina. Pra gente ali no dia a dia é comum, mas cara, a turistada, eles ficam totalmente bestas com isso. E outra coisa bacana e interessante é a trilha flutuante. A trilha flutuante, realmente a gente desenvolveu isso. É o seguinte, porque antigamente a Gaiteira Ecoturismo, a gente não tinha trilha flutuante. A gente não tinha. A gente tinha que ir antigamente como se fazia o tráfico negreiro. E aí voltava para maré baixa. Então era um rolê de 3 horas. Então era um bate e volta, ia até o Oiteiro correndo, bezerro e voltava. Então não dava para aproveitar bem o passeio, falar, explicar tudo. Um belo dia eu levei um casal de amigos para fazer uma trilha. E esse casal levou outro casal de parentes. E esse casal me disse: olha, a gente viu umas boias lá na Bahia. Me mandaram umas fotos de umas boias de câmara de ar. Eu digo: nossa, era o que eu estava precisando, velho. Porque até então eu tinha visto uns trabalhos com macarrões. Aqueles macarrões. E o pessoal no rio com macarrão, atravessando com macarrão. Só que eu achava aquilo ali perigoso. Eu digo: não, velho, isso é perigoso. Isso aí, macarrão deixa escapulir, o cara não souber nadar direito, pode acontecer alguma coisa. E quando eu vi essas boias de cana de ar, a gente fez um investimento, a gente comprou 5. E dessas 5, depois comprou mais 5. E foi dando certo. Aí eu tive que mudar. Tipo, eu mudei porque a logística das boias, das câmeras de ar era de F1000. E era muito difícil a logística daquelas boias. Então, um belo dia, eu estava passando numa loja daquelas lojas Sigling. Eu vi uma boia, velho, coloridona. Aquela boia colorida se fez eu ficar. Aí eu fui lá, eu digo: como é que enche? A pessoa fez aquelas bombinhas aqui. Eu digo: era exatamente isso que eu estava precisando. Porque para ficar mais agradável as fotos. E a trilha flutuante hoje em dia é o nosso carro-chefe. A gente não vende a trilha dos escravizados, a gente não vende a trilha dos gaiteiros, a gente vende a trilha flutuante, né? A gente hoje dentro está falando: vem manguezar com a gente, porque muita gente pensa que a trilha flutuante é só flutuante. A gente tem a modalidade só flutuante, mas a gente vende a trilha a pé e flutuante. Na verdade, a gente começa com a trilha flutuante, ou também termina com a trilha flutuante, vai depender da maré. Se a maré estiver baixa pela manhã, a gente começa andando e volta com a trilha flutuante. Se a maré estiver alta pela manhã, a gente vai com a trilha flutuante e volta a pé pela trilha. Então, são as curiosidades que a gente tem, assim, mais assim, pela trilha, é mais ou menos isso mesmo. Beto, nossa entrevista vai chegando ao fim. Nossa, eu tive hoje informação que eu nem imaginava ter e pude ter com você, né? Então foi um momento muito bacana aqui que a gente teve. Eu quero saber se você tem uma mensagem especial para passar aí para o pessoal, os nossos seguidores, as pessoas que estão inscritos no canal. Esse é o momento que você pode aí agradecer a alguém. Poxa, muito bacana. Primeiro agradecer a Deus, que sempre tem, né? Amém.
nos colocado em bons lugares, com boas pessoas. Agradecer a vocês aí do Enecast, isso aí, que com certeza que tenha muito progresso vocês aí, tá? Obrigada, Beto. Muito sucesso para vocês. E a todos os nossos seguidores, né? Olha, olha, com certeza eu como aqui condutor ambiental já levei muita gente para essa trilha daqui, né? E agradeço muito a todos vocês que nos procuram, que tem esse interesse da preservação do meio ambiente, quer saber da história daqui de Maracaípe, quer saber a história do manguezal, a biologia do mangue. Muito bacana, muito interessante a gente poder estar aqui assim, desenvolvendo esse trabalho que a gente faz com muito amor. Então, a cada dia que a gente passa desenvolvendo esse trabalho, a gente fica mais feliz e mais satisfeito. Muito bacana, muito obrigado a todos vocês. E é isso aí, gente. Saúde para todos. Aproveita o momento, Beto, deixa o arroba aí para o pessoal conhecer. Então, na verdade é Gaiteiro Ecoturismo, tá? Segue a gente lá, Gaiteiro Ecoturismo. Agradecimentos também a toda a equipe da Gaiteiro Ecoturismo. Eu não vou falar nomes porque eu vou acabar esquecendo de alguém, né, para ser injusto com alguém. Mas todos que fazem parte ou que já fizeram parte da Gaiteiro Ecoturismo se sintam abraçados aí e muito gratos. Isso aí. Beto, eu vou deixar aqui uma lembrança para você. Opa, obrigado, valeu, muito obrigado. O podcast mais arretado do Nordeste, que é o Necast. Então, aí, pessoal, aí, Beto, parabéns, foi muito bom estar aqui contigo, conversar, saber das histórias todas, como eu falei, teve coisa aqui que eu nem imaginava saber, e eu agradeço a você por você também ter tido esse momento, essa oportunidade de estar vindo aqui no Necast. Vai voltar outras vezes, com certeza. Precisar. A gente vai dar continuidade a outros assuntos, as novas projeções da Gaiteiro. Com certeza. Sucesso para você também. Igualmente. Valeu. Gente, você que está aí nos assistindo, vamos lá, gente, vai lá, se inscreve aí no canal, aproveita. Não esquece de ativar o sininho, é muito importante, senão você não vai perder as notificações quando a gente sobe conteúdo na plataforma. Então, vai lá e ativa o sininho, todas, marca aí, curte e comenta aí, vai lá e comenta aí a conversa da gente, né, Beto? Compartilha para que outras pessoas também possam receber esse conteúdo e curtir aí conosco. E não esqueça, toda sexta-feira a gente tem um encontro marcado às 19 horas, pelo canal do YouTube, Necast Oficial. E não se esqueça, acompanhe a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, Necast Oficial. Não esquece. Um beijo e até o próximo programa. Tchau.